A articulação temporomandibular, popularmente conhecida como ATM, exerce um papel importante no processo de mastigação. Ela é uma das articulações mais complexas do nosso corpo e é responsável pelo movimento de abrir e fechar a boca. Quando há alguma anormalidade com essa articulação, a gente chama de disfunção da ATM. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse problema atinge 30% da população, é muita gente, hein? Que precisa ser devidamente diagnosticada e tratada. Quem nos ajuda a entender mais sobre esse assunto é o cirurgião bucomaxilo-implantodontista, Dr. Paulo Tadeu. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor, que maravilha! Muito obrigado pelo convite, Abiane. Eu que agradeço. Né? Um assunto tão mais, legal. Mais uma satisfação estar aqui novamente, né? Falar um pouco dessa especialidade que poucas pessoas falam, né? Que trata das disfunções da ATM. ATM né? todo mundo tem, né, doutor? Todo mundo tem. O que nem todo mundo tem são disfunções, né? Eu vou pegar só o nosso modelo aqui, Por favor. só para mostrar do que nós estamos falando. Quando nós falamos da ATM, nós falamos desta articulação que envolve o osso mandibular e o osso temporal. Por isso nós chamamos articulação temporomandibular. É aqui responsável pela movimentação da mastigação, da fala, né? Até mesmo da mímica, quando a gente usa para falar alguma coisa, essa articulação está sempre trabalhando. Verdade, doutor. Esse, quando ele fala que ele é um órgão bem completo, né? Que geralmente quando a gente fala de alguma coisa de saúde, principalmente bucal, fala de um lado, né? E do outro. Ele não, você moveu uma, você moveu os dois, né? Move as duas. Né? Diferente do joelho que você movimenta separado, essa é uma articulação que funciona simultaneamente dos dois lados, né? E às vezes você pode começar a ter alguns problemas que ela começa a movimentar de forma um pouco errada e isso, com o passar do tempo, vai criando uma degeneração. É como se também existe uma artrite, doutor? Uma artrose, Também, por exemplo? você tem uma artrose ali que nada mais é do que a articulação foi de tal modo gasta, né, degenerada, que o osso começa a esfregar com o próprio osso ali. E isso causa muita dor, né? Normalmente, nós temos entre uma articulação e a outra um disco cartilaginoso, que até certo ponto ele protege a articulação. Então, quando você abre e fecha, essa cartilagem acompanha todo o movimento e volta. Quando você abre mais, e quando você retorna, ela volta para o lugar protegendo a articulação. Agora, no decorrer da vida, há sim um desgaste fisiológico, né, que é desgastado pelo uso, né, e também devido a algumas modificações na boca durante a vida. Tem coisas que a gente pode provocar, doutor? Porque a gente, quando fala em ATM, pensa mais no lado de morder, ranger os dentes, mas tem muito mais do que isso, né? Tem muito mais coisa. A gente acha que como eu costumo falar, o dentista ele não trata do dente, o dentista trata do sistema estomatognático. É o sistema que permite a pessoa poder mastigar, né, e cumprir a função da mastigação. Então, às vezes, alguns tratamentos podem não alcançar muito sucesso, sabe, como uma ortodontia, a pessoa pôs aparelho, às vezes fica bonito os dentes alinhados, mas a oclusão não ficou satisfatória. É como se eu tivesse com o pneu do carro mais murcho e um pneu mais cheio. O carro começa a puxar para o lado. E isso, com o tempo, vai gastando o pneu, que seria, no caso, vai gastando nossa articulação. E isso tem que ser reparado. O que pode dar ATM, doutor? Olha, o mais comum começa com dor, crepitação, começa a ter estalidos, estalos. Quando né? abre a boca faz aquele estalinho? Exatamente. É como se aquele disco que protege, ele começa a escapar do lugar, pela que ele saiu da posição. E às vezes ele sai do lugar e volta. E às vezes ele sai do lugar e não volta. Aí, nesses casos, a gente tem que, algumas vezes, fazer uma recaptura desse disco cirurgicamente. E, doutor, quem sofre, por exemplo, um acidente, pode acontecer também? Pode sim, com certeza. Se você tem um acidente que tem uma fratura na mandíbula,
Tem de ter muita observância na hora de você reduzir, que é você reposicionar aqui no lugar e fixar aqueles ossos. Tem que estar sempre de olho para colocar exatamente onde ela deveria estar. E tem né? pessoas, doutor, que tem, por exemplo, assim, o queixinho um pouco mais para frente, ou tem uma coisa diferente na mandíbula mesmo. Já Sim. nasce assim? Como é que faz, Então, doutor? existe a hereditariedade, você tem... A pessoa nasce com aquilo, né? Que nós chamamos de prognata ou micrognatos, que tem o queixo mais para frente ou mais para trás. Isso causa, sim, disfunção, porque vai trabalhar de maneira errada, vai trabalhar de uma maneira fora dos padrões fisiológicos, né? E aquilo começa a danificar, começa a gastar aquela articulação, né? Outra coisa que causa muito problemas são próteses mal adaptadas, próteses que o pessoal já usa muito. Tem que trocar a prótese? Tem. Que a prótese vai gastando, vai mudando a posição e aquilo começa a deslocar os maxilares para lugares diferentes. Eu faço uma comparação como se fosse uma porta. Certo. Se você começa a ter a porta começa a ficar empenada, você vai ter dificuldade de fechar a porta e você vai começar a forçar a dobradiça da porta. E é essa dobradiça, que seria nossas articulações, que vão sofrer com o passar dos anos, né? Então, onde tem que ter essa observância, todo o tratamento protético, com implante, com ortodontia, sempre tem que visar restabelecer o posicionamento da TM. Como né? que a gente sabe se tem, doutor? Porque tem gente que tem sintomas, mas é possível a gente ter e não ter sintoma? Olha, o mais comum que eu recebo são pacientes que passaram pelo otorrinolaringologista, que eles reclamam de uma dor, acham que é do ouvido, por estarmos muito próximo do ouvido, a dor confunde, né? Pacientes que têm cefaleias, dores de cabeça que não passam, peso na cabeça, começa a ir no neurologista, começa a procurar outros profissionais e não acha causas. E quando a gente vem pra gente, a gente de cara já faz o diagnóstico que ele tem um problema de ATM, né? A gente faz uma série de exames clínicos, né? E também exames de imagem. Qual seria a ressonância, doutor? Uma ressonância, é o exame hoje padrão, né? O exame que a gente chama padrão ouro pra gente é a ressonância, porque ela mostra tanto a parte óssea quanto a parte dos tecidos moles. Eu sei que aquele disco cartilaginoso está ou não na posição, né? Se há algum derrame articular, né? Se tem qualquer degeneração mais severa daquilo, né? Geralmente são poucos casos que evoluem para cirurgia. Ah, então dá para resolver. Dá clinicamente, né? A minha formação inicial é de cirurgia, então eu acabo fazendo muitas cirurgias de pacientes que já trataram, já tentaram fazer clinicamente com placas reposicionadoras, com medicação, fisioterapia, laser, e não consegue ter um resultado satisfatório e acaba vindo para a gente fazer a intervenção cirúrgica, né? E a intervenção mais severa que existe, nós chamamos de artroplastia, que nada mais é do que a troca dessa articulação por uma articulação biônica. Nossa, Como a gente põe aquela incrível. prótese de quadril, põe prótese no joelho, no também joelho. é uma prótese para essa articulação. Vamos colocar que ela não é para todos os casos, ela seria em casos extremos, né? Principalmente caso que o paciente tem uma anquilose, que ele não consegue mais movimentar, que ele perdeu completamente o movimento. Então, nesses casos, essa é a indicação máxima que teria. Mas a gente tem outras cirurgias, até menos invasivas, como a artroscopia da TM, que a gente consegue, por uma câmera do tamanho de uma agulha, entrar dentro da articulação. Nossa, que incrível. A gente consegue visualizar, ver se tem alguma coisa. Ela serve tanto como diagnóstico, como para tratar algumas pequenas situações ali que nos permite fazer, mas também não consegue fazer tudo com artroscopia, né? E tem situações que são muito complicadas de tratar só por meio de uma câmerazinha, né? Demais. Doutor, tem perguntinha para você. Opa! Um monte. Tem uma perguntinha. Vamos Doutor, ver. eu lembro que quando eu era menino... Quer fazer essa primeira, Dê?
Beleza. Eu era menino uma vez, eu lembro que a gente recebeu uma notícia em casa de um amigo da família que a mandíbula caiu. Olha só. Por que caiu? Ele ficou, por que caiu a mandíbula? Porque ele foi morder uma maçã e a mandíbula caiu. E desde daquele dia, devia ter uns 9 anos de idade, eu só como maçã picada, porque eu tenho medo que a minha mandíbula caia. Isso pode acontecer ou foi devido a um desgaste já de muito tempo? Quando cai a mandíbula, na verdade, a gente tem dentro dessa articulação um limitador que limita a minha abertura, né? Que é a eminência articular. Vou pegar nosso amigo aqui novamente, só para você consegue mostrar na câmera. Quando a gente mexe, nós temos essa eminência aqui, que limita o quanto a gente pode abrir a boca. O que acontece? Há pessoas que têm uma frouxidão ligamentar, né? E vou te falar, é mais comum em mulher do que em homem. E quando ela abriu muito, a articulação passou para frente. Ela veio para frente da eminência. Como se fosse deslocado. Deslocou. Como desloca o ombro, desloca e ela não volta. Tem que ter existe uma manobra específica que é feita pelos bucro-maxilo, que são os especialistas nesse procedimento, de voltar a mandíbula para o lugar. Se você tentar empurrar ela, forçar, ela não vai entrar. Porque quando você passa a eminência, você vai ter que puxar a mandíbula, abaixar o côndilo e fazer com que ela volte para o lugar. Existem situações, como o Léo falou, do paciente que foi comer uma maçã e abriu, e existe aqueles pacientes que têm essa luxação recidivante. Isso acontece várias vezes. Aí, dependendo, há uma indicação clínica de tratamento e também há uma indicação cirúrgica, dependendo do grau que ele vai ter, né, os episódios de luxação. Mais perguntinhas, doutor? Tá bombando de perguntas. Vamos lá. Opa. Cristiana. Olá, boa tarde. Tenho DTM e fiz recente exame de ressonância e tomografia. Deu artrose. O que pode ser melhor para tratar? Obrigado, Cristiana, pela pergunta. Obrigada, Cris. E aí, vamos lá, doutor? Cristiana, vamos tirar essa dúvida. Olha, sempre comece com tratamento clínico, né? A gente tenta ser o menos invasivo possível. Hoje a gente sabe que 90% dos pacientes a gente consegue uma melhora significativa somente com tratamento clínico. Nós temos que reposicionar essa articulação e dar um conforto para essa paciente e que provavelmente ela vai acabar indo para uma reabilitação, que é saber o porquê ela chegou, talvez ela tenha que fazer uma nova ortodontia ou fazer uma reabilitação com prótese para devolver os parâmetros oclusais, que é o que se reflete na articulação. Quando você perde um dente, um único dente, você já começa a ter um desarranjo articular, porque o dente de cima desce, os dentes adjacentes você começa a tentar fechar aquele espaço e você já começa a morder de uma maneira diferente. Porque não era para ser assim, né, doutor? Não era para ser assim. Olha, eu lembro de um conto do escritor Ariano Suassuna, que ele falava que no início da civilização, o cavalo vivia 20 anos e o ser humano também vivia 20 anos. Né? Hoje, os cavalos continuam vivendo 20 anos e nós estamos aí 80, 90, 100, né? Estamos virando quase que centenários. E no decorrer da nossa vida, há um desgaste, há o uso, né? Nós estamos vivendo muito mais, mas a gente precisa de acertar essas aparas. Porque tudo envelhece, né, doutor? Pois é, a gente precisa corrigir essas coisas. Tem mais uma perguntinha. Mais uma pergunta para o doutor, vamos ver aqui. Kátia Freire, Rio de Janeiro. Boa tarde, DTM causa tonteira e dores na cervical? Legal. Obrigado, Kátia, pela pergunta. Vamos lá, Kátia. Olha, tonteira muito mais difícil. Isso aí tem mais a ver com labirinto, né? Alguma inflamação de labirinto, alguma coisa mais na parte do torrinolaringologia. Mas dores, sim, né? Porque toda essa inervação vai refletir na cervical. E aí sente aquela né? dor queimando, sente né, doutor? A dor começa a ficar... Todos os músculos que estão envolvidos na mastigação sofrem quando você tem um problema de DTM. Né?
tanto os elevadores, como os abaixadores da mandíbula, como os músculos adjacentes à mastigação, que seguram a cabeça no lugar para você mastigar. Né? Então, todos os músculos do pescoço, tanto na parte anterior como posterior, eles vão sentir sim. E isso pode causar dores cervicais. Né? A inervação, essa inervação de todo o sistema nosso mastigatório, elas estão muito próximas às inervações cervicais, às inervações cranianas, propriamente do nervo trigêmeo, do nervo facial. Então, estão todos aqui, todos os núcleos dessa inervação, e isso pode sim causar dores cervicais, que quando você vai analisar, está vindo da TM. Eu já ouvi isso, viu, doutor? Eu preciso ir lá, porque faz massagem. Não é possível. Será que você tem ATM? E as pessoas perguntam. O fisioterapeuta às vezes pergunta pra gente, né? Porque acaba diagnosticando. Tem mais perguntinha. Mais perguntinha pro doutor, vamos ver aqui. Agora do Instagram, Paula Gonçalves. Tive um AVC isquêmico em agosto de 2023. Tive uma disfunção da ATM devido ao AVC. É normal? Obrigado, Paula, pela pergunta, viu? Olha, não é incomum. Dependendo do AVC, você vai ter comprometimentos musculares. Né? Você pode ter uma perda de tônus muscular de um lado e não do outro. E aí você começa a criar um movimento de rotação na mandíbula que ficava mudando. A gente tem que entender que a nossa oclusão reflete diretamente na nossa articulação. Quem tem uma oclusão insatisfatória, certeza que vai começar a afetar a TM. E também quando você tem um caso com a musculatura pode estar comprometida, você tem um músculo hipotenso de um lado e um hipertenso do outro, você vai começar a lateralizar a mandíbula, jogar a mastigação mais para um lado do que para outro. Então, assim, tem muita associação que causa de fatores que acaba levando a DTM, sim. Nossa, que interessante isso. Mais perguntinhas, doutor. Vamos lá, mais perguntinhas pro doutor. Tá bombando, a gente gosta assim. Carmen Silvinha, boa tarde. Tenho DTM, já fiz vários tratamentos. Usei aparelho e agora uso o móvel. Mas às vezes tenho crises, inclusive hoje estou com crise. Ô, Carminha, espero que seja bem. O senhor teria alguma dica para me passar? O doutor vai passar agora para você, Carminha. Vamos lá, Carminha. Olha, um grande amigo nosso para DTM, gelo. Gelo, doutor, como é que faz? Quando você está jogando bola, torceu o tornozelo, gelo. O gelo atua muito e ajuda muito na dor da TM. Ela não vai curar. Ela tem que fazer o tratamento, de preferência com um especialista em DTM, né? Para sanar qualquer problema que ela possa ter. Quando você não trata a TM de maneira correta, essas dores da TM, essas crises viram cíclicas. Você melhora um tempo, passa um tempo bem, e depois você volta de novo. Porque você não conseguiu posicionar a articulação de volta no lugar. E isso é o mais importante, é você conseguir colocar a articulação de volta no lugar para que ela funcione de maneira correta. Em caso de crises, dores, a gente sempre recomenda bolsinhas de gelo, colocar na TM. Não passe de 1 hora, senão começa a queimar a pele. E vai repetindo. O gelo dá um alívio muito grande. Que interessante. E a gente se observar, né, doutor? Porque a gente também fala muito do estresse, da ansiedade. Às vezes tem pessoas que fazem exercícios físicos, por exemplo, vai fazer força, acaba segurando os dentes. Isso também prejudica, rangendo, né? Sim, são o que a gente chama de pacientes, tem bruxismo, que esfregam, e os bruxomas, que são os que apertam o dente, né? Tem pacientes que chegam a quebrar o dente de tanto que aperta. Né? E isso sim causa um estresse enorme na articulação. É aquela história, eu estou fechando a porta com tanta força que está quase quebrando a dobradiça. Né? Então, pacientes que têm apertamento, têm bruxismo, que têm falha de algum dente ou passou por uma ortodontia, fez uma reabilitação com implantes, que é aquela prótese protocolo, ou usa próteses convencionais, é legal sempre consultar o especialista em DTM. Ele vai poder verificar se a posição da TM está correta, se precisa fazer alguma coisa, se precisa de uma placa para reposicionar, né? Para que aquele tratamento seja um sucesso a longo prazo.
porque isso né? pode prejudicar a nossa mastigação. Sem dúvida. E a preocupação nossa como dentista, como eu falo, não é só o dente. A gente está preocupado com a mastigação. Essa é a grande função. Eu acho que o nome de dentista cria uma ideia que a gente só trata dente. Uhum. Mas não, a gente trata do rosto todo o sistema mastigatório, né? Que envolve os dentes, músculo e as articulações em especial, né? Eu queria até ter a liberdade de falar da Associação Brasileira de Disfunção. Né? Foi criada a Associação Brasileira de Disfunção, que é uma associação que ajudou a criar a especialidade hoje Legal. no Brasil, com reconhecimento pelo Conselho Federal de Odontologia. Né? Porque até é muito mais comum do que a gente imagina. Olha quanta pergunta surgiu, doutor. Pois é mais comum do que imagina. Muita gente tem disfunção, muita gente confunde a disfunção com dor de ouvido, com dor de cabeça. Por isso é comum eu receber pacientes que vêm do neuro, do otorrino, porque a paciente fica perdida, ele não sabe mais o que está doendo. Que interessante. Doutor, o senhor é maravilhoso. Volte mais Imagina, vezes. voltarei sim, tá? Só falando mais uma vez da nossa Associação Brasileira de Disfunção, né? A sede fica em São José dos Campos, Que legal. né? E mandar um abraço para o professor Libório, que foi o grande incentivador dessa nova especialidade. Que demais. Então procure um especialista, viu, minha gente, para poder te ajudar e se observe também, viu? Se observe muito. Ficou com dúvida? Faz o seguinte, manda mensagem pro doutor, ó. O telefone é o 12 3125 7844 e o WhatsApp é o 12 99620 9244. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado. Seja bem-vindo Dá sempre. essa chance de poder esclarecer para a população, né? Mais uma coisa dentro da odontologia. Com certeza. Já espero a sua próxima vez. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. Estarei aqui à disposição. Você